Eu sofri um acidente numa perseguição policial e fiquei afastado por 1 ano e 8 meses. Fiquei fazendo tratamento. Eu toquei no braço do motorista, nós paramos, eu desembarquei, me ajoelhei diante dessa criança. Ele morreu, foi recebido a tiros ao tentar fazer com que um homem pagasse uma conta no bar. E as pessoas dizem, poxa, que polícia despreparada. O senhor com 30 anos de polícia, o que é que o senhor sente assim nessa hora? E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aí mais uma entrevista aqui do nosso Cotidiano Policial para quem quer ser polícia. Hoje nós vamos conversar com o Sargento Márcio Oliveira Brandão. Eu acho que eu acertei o nome completo dele. Se eu não acertei, depois ele me corrige. Ele tem só 30 anos de vida militar, são 29 na Polícia Militar da Paraíba e 1 ano nas Forças Armadas do Exército Brasileiro. E, como se pode observar, um profissional que acumula experiência, uma larga experiência aí na vida policial, e que por isso mesmo nós convidamos ele para conversar com você, especialmente você que quer ser polícia, e especialmente ainda polícia militar. Vamos sugar um pouco aqui, ou tentar ao máximo, né, sugar aqui as experiências vivenciadas pelo Sargento Brandão. Sargento Brandão, meu grande amigo, é um prazer, como diz Roberto Carlos, né? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, Saulo. Para mim é sempre motivo de muita alegria e satisfação estar aqui com você. Eu que o conheço de longas datas, né? Nós já tivemos a oportunidade de participar de tantas outras entrevistas e você tem sido um dos maiores propagadores da discussão de segurança pública na Paraíba, podemos dizer assim. Quem acompanhou e acompanha ainda o Paraíba em QAP sabe exatamente do que eu estou falando, em particular os profissionais de segurança pública de um modo geral, porque sempre tinha e tem ainda no Paraíba em QAP uma referência para os assuntos atualizados ligados à segurança pública. Então a satisfação é toda minha, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Estamos aí à disposição para as perguntas que, se assim eu não souber, fica o meu compromisso em voltar aqui e dizê-las e trazer as respostas. Paraíba QAP é um projeto nosso, um projeto anterior aí, que a gente também voltado para a segurança pública, que a gente deu aí um QRX, mas que logo, logo a gente retoma. É mais ou menos esse mesmo perfil do Cotidiano Policial. Mas vamos lá. Sargento Brandão, a gente sempre gosta, Sargento, de começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, sendo bem repetitivo, né? Começar do começo. O senhor entrou na polícia, o senhor passou 29 anos na Polícia Militar, entrou com que idade na PM? Eu entrei com 19 anos de idade, né? Eu sou, como nós dizemos lá no quartel, sou praça de 1990, 27 de junho de 1990, e eu era egresso do Exército, fiquei 1 ano parado e, posteriormente, acatando a sugestão de alguns amigos que já faziam parte da instituição, sempre tive uma afinidade com a atividade policial, sempre fui um apreciador da atividade policial, e aí foi o início de tudo, né? Julho de 1990 foi o meu ingresso. Para quem nasceu no ano 2000, como era a Polícia Militar em 1990, Zé? Saulo, a Polícia Militar em 1990, eu costumo dizer assim que eu passei por diferentes... eu cruzei diferentes etapas da nossa instituição, né? Então, em 1990, muita coisa difere do que nós vivenciamos hoje, por mais que nós saibamos que a atividade policial em si, por si só, ela é complexa. Isso. Porque lida com pessoas, lida com questões de pano de fundo e tem um monte de coisa. Você é um estudioso da segurança pública, sabe tanto quanto eu. Mas a situação era a seguinte, eu trabalhava no serviço motorizado, em 1993 foi o meu ingresso no serviço motorizado, minha paixão até o último dia. E lá era um revólver, 6 munições, colete balístico inexistente, a arma de grosso calibre que nós tínhamos era uma calibre 12, não para todos. E
assim, do ponto de vista material e bélico, já deu para perceber que nós éramos bastante capengas, vamos usar essa expressão vulgar. Algumas modalidades certamente não existiam, as especializadas elas eram inexistentes. O que nós tínhamos na época era o policiamento de choque, né? Que foi, se eu estiver correto, foi uma das primeiras modalidades especializadas que nós tínhamos, a exemplo do que nós temos hoje. Então, naquela época, se for fazer um comparativo com o que nós temos hoje, então, assim, o cenário era bem, vamos usar essa expressão vulgar, bem sinistro, porque as condições, certamente, elas em nada se comparam a que nós vivenciamos hoje. Não é que nós estejamos num país das mil maravilhas. Nós temos, sim, algumas necessidades. Isso aí, todo profissional de segurança sabe disso, independente da instituição da qual ele faz parte. Mas, se fizermos um comparativo àquela época, certamente as coisas eram muito mais complexas, né? Você tinha aí uma viatura para tomar conta de uma infinidade de bairros, né? As guarnições escassas, são coisas que a gente vira e mexe ainda temos, isso aí todos nós sabemos. Mas, se comparado àquela época de 1990, as coisas eram um pouco bem mais críticas. As polícias, os policiais de uma forma geral, eles têm, existe assim meio que um ditado dentro do meio policial, né? Que o pessoal diz o seguinte: no tempo que polícia era polícia, e ao mesmo tempo a gente conversando com você e com outros profissionais também, a gente vê que antigamente também existia muita dificuldade. Como é que a gente pode comparar essas duas afirmações, né? Ou pelo menos essa afirmação com a realidade que o senhor viveu e acabou de descrever? É mais ou menos isso. Quando se diz o tempo que polícia era polícia, era mais fácil ser polícia naquele tempo, na sua opinião, ou hoje? Ou isso é muito relativo? Saulo, isso é uma questão, no meu entendimento, muito subjetiva, sabe? Porque a gente não pode confundir a arbitrariedade com autoridade, né? Autoritarismo é uma coisa e exercer a sua autoridade conforme estabelece a legislação brasileira é outra coisa totalmente diferente. Nós éramos só arbitrários? Não. Mas a gente há de convir que houve uma mudança significativa em sociedade. Aliás, enquanto nós estamos conversando, as coisas ao nosso redor estão mudando. Isso aí é ciência. Não precisa estudar muito para saber disso. E o que é que acontece? Nós tínhamos o cenário nos idos de 90 era totalmente diferente do nosso, sob vários aspectos, político, econômico, social. A população não acompanhava tanto as atividades da polícia como acompanha hoje de perto, em qualquer esquina de comunidade que tu desceres hoje para fazer eu estou falando em comunidade, mas entendido como qualquer bairro dentro de Campina Grande. Sim, sim. Então, se você descer hoje para fazer qualquer abordagem de uma viatura, é bem provável que, mesmo que você não saiba, você vai estar sendo observado, no mínimo, por uma câmera de um celular. Então, houve sim uma mudança significativa nesse aspecto, a gente há de convir, né? Mas eu acho assim que a autoridade, ela perpassa por uma série de coisas, né? Que vai desde o esclarecimento por parte do cidadão que está sendo ora abordado ali em algum momento pela polícia, até pelos limites legais que são impostos. Os limites, eles sempre existiram e sempre existirão. Agora, cabe a cada um de nós, é claro que a coisa não vai se dar, como eu sempre digo, no campo da filosofia. Né? Você sentar, uma coisa é nós estarmos aqui diante de 2 microfones e conversando de maneira descontraída. Outra coisa é você descer, como você sempre diz, no olho do furacão. É você descer com 2 ou 3 homens e você resolver um problema que talvez nos parâmetros da justiça levaria meses no mínimo. Então você tem frações ou anos, né? Exato. Dependendo da complexidade do caso. Exato. Então eu acho que a gente tem que fazer essa ponderação, né? Eu não acredito que nós éramos mais ou menos polícia, porque eu atravessei todas essas etapas, né? É interessante, eu sou da máquina de escrever, passando pela máquina elétrica, passando pelo computador 386 e chegamos aqui no smartphone. Então, se for fazer um paralelo com a polícia, muita coisa mudou de lá para cá. As estruturas são outras, as formações são outras totalmente diferentes. A população, quer queira, quer não. Eu gosto sempre de uma frase que
Mário Sérgio Cortella fala em um dos livros dele que as pessoas confundem ter em suas mãos informação com conhecimento. Eu acredito, né, é uma crítica à sociedade, que nós temos muita informação nas mãos, nem sempre conhecimento. Né? Conhecimento depende... Por que eu estou falando do conhecimento? Porque a gente só vai poder estabelecer alguma mudança significativa na sociedade, do jeito que ela se encontra e se apresenta para a gente, no momento que a gente se debruçar um pouco mais em leituras aprofundadas, conseguir identificar alguns discursos e aí sim nós tentarmos fazer a nossa interferência de maneira mais qualificada, por assim dizer. Excelente. Então vamos voltar, vamos puxar agora o fio de novo, volta a fita e vamos lá lembrar lá dos seus primeiros anos de polícia. O senhor, quando entrou na PM, já era aqui em Campina ou em outra cidade? Não, eu sou natural de João Pessoa, né? Nasci em casa, viu, Saulo? Nasceu em casa. Nasci na rua São Rafael, no Conjunto Castelo Branco, primeiro, número da casa 69. Sou filho de parteira. Então eu nasci em casa e depois vim morar aqui, em Campina Grande, em 1997, por ocasião do nascimento do meu filho, quando eu me uni à minha esposa, e aí já coloquei faculdade para cá, residência para cá, e permaneci aqui, né, de 97 até os dias de hoje. Então, quando você entrou na PM, já veio trabalhar em Campina? Eu trabalhei de 90 a 93, na capital ainda, Sim. no rádio patrulhamento, no choque, patrulha escolar, e outras modalidades de policiamento. E posterior a isso, eu solicitei a minha transferência inicialmente para o 2º Batalhão. 2º Batalhão. Eu permaneci. O senhor lembra qual foi a unidade policial que o senhor passou mais tempo nela? Se foi no choque, se foi no rádio patrulha, se foi... Saulo, eu passei por modalidade policial, não sei como é que você chama na PM. Eu passei por uma série de modalidade de policiamento, mas eu quero me referir ao motorizado. O motorizado foi o maior tempo, né? Sim. Então nós tínhamos o que nós conhecemos hoje como UPS, as unidades de polícia solidária, e nós tínhamos na época os PPMs, que eram os postos policiais militares. Então nos postos policiais militares, né, que era aquele postinho que existe dentro das comunidades, ainda existe, só mudou a nomenclatura e um pouco da filosofia, mas o que é que acontece? Eu fiquei uns 2 anos nos PPMs, 2 ou 3 anos, entre PPM e guarda. Em 93 eu ingressei na viatura, fiquei de 93 a 96, foi quando no dia 16 de novembro de 1996 eu sofri um acidente numa perseguição policial e fiquei afastado por 1 ano e 8 meses. Né? Fiquei fazendo tratamento. E aí vim para o 2º Batalhão, fiquei 6 anos interno, em função da restrição que eu tinha, né? Que eu quebrei os 2 braços. Foi um negócio complicado. Eu quebrei os 2 braços e tal. E aí, posterior a esses 6 anos, quando nós estávamos aqui sob o comando do coronel Marcos Marconi, eu ingressei na barreira e nunca mais saí. Então, somando tudo, dá 22 anos de rua e 16 de banco de viatura. Então, meu último serviço foi no banco de viatura. O senhor falou há pouco de filosofia, né, que mudou um pouco, né? Como é que era essa filosofia de antes, comparando com essa de hoje? Como é que a gente pode filtrar aí? Saulo, a gente teve, né, as mudanças, elas são palpáveis na instituição, né? É claro que nenhuma mudança em sociedade ela se dá do dia para a noite. Sim, claro. É um processo lento. Mas se a gente pegar, por exemplo, os planos curriculares dos cursos de formação, sejam eles quais forem, a gente vai ver que as disciplinas mudaram, né? A gente, eu vejo dessa forma, acho que a gente vivenciou um divisor de águas de 1997 para cá, né? Porque aí foi quando nós tivemos a instalação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, então foi construído um plano curricular para os profissionais de segurança pública, aí você vai ter, na seara do ensino, você vai ter a introdução da filosofia de polícia comunitária, você vai ter uma intensificação dos usos de instrumentos menos que letais, né? Você vai ter... Isso começou então lá em 97. De 97 para cá, sim. Não é? Se eu estiver correto, era Ricardo Brizola Balestreri, o secretário de Segurança Nacional. Então, a gente há de convir que houve uma mudança totalmente. Se antes, né,
Em termos práticos, nós poderíamos dizer que houve vamos usar essa expressão, uma reaproximação. Porque se a gente voltar lá nos idos de 80, se eu estiver correto, 79, 80, com a introdução do serviço motorizado nas polícias do mundo, houve um acerto. É claro que algumas conseguiram fazer essa coisa, acredito eu, de maneira equilibrada. O que não aconteceu, no meu entendimento, no Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que nós entramos numa viatura, nós perdemos, naquele momento, o contato direto com o cidadão. O PPM, por exemplo, é o maior exemplo de polícia comunitária existente no mundo. Você já O tinha posto naquele policial tempo. militar. Antigamente já tinha. Porque, por exemplo, eu passei 2 anos numa comunidade e eu conhecia as pessoas pelo nome. Não todas as pessoas existentes na comunidade, mas nós tínhamos essa relação aproximada. Eles sabiam quem era quem estava de serviço e conhecia pelos nomes, né? Então, no momento que houve essa introdução do serviço motorizado, é claro que ele tem as suas inúmeras vantagens, mas já há comprovação científica nesse aspecto de que houve na época, um distanciamento. Porque aí a viatura passou a cobrir uma maior área e ele já não descia com tanta frequência, já não conversava com as pessoas já não sabiam tanto quem era o fulano que estava de serviço. E com essa introdução da modalidade de polícia, a filosofia de polícia comunitária, cujo o carro-chefe é essa reaproximação, vamos usar essa expressão, com a comunidade, então, certamente, esse fazer ou saber policial, ele houve uma mudança significativa, porque aí, inclusive, no meu entendimento, vai haver uma modificação até na questão da autoridade, sim, porque há um certo distanciamento, havia um certo distanciamento. Algumas pessoas de maneira equivocadas ainda, talvez não com a mesma frequência hoje, mas, por exemplo, se nós pegarmos alguns países um pouco mais desenvolvidos que o nosso, nós vamos observar que as crianças na mais tenra idade, ou seja, novinhas, elas são orientadas para ver na figura do policial alguém que está ali para servi-lo, para protegê-lo, para ajudá-lo como quando precisarem. Sim. Nos idos de 90, isso não era uma prática comum, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na Força Tática e nós fizemos uma incursão em uma das comunidades aqui da zona norte da cidade, e ao passar, eu estava com meu fuzil 556, minha guarnição, 4 homens, numa Ranger, acho que era de prefixo 283. E quando nós saíamos de dentro da comunidade, eu observei que tinha uma senhora com uma criança que não tinha 3 anos de idade. E essa criança, isso passava de 22 horas. Essa criança, ao ver a viatura, ele se agarrou nos braços da mãe como que tivesse visto, vamos usar essa expressão, um bicho-papão. Então, eu toquei no braço do motorista, nós paramos, eu desembarquei, me ajoelhei diante dessa criança e fui conversar com ele e com a mãe. Então, eu fiquei lá uns 15 minutos, ou seja, voltando um pouquinho à fita, existia sim essa visão tanto quanto equivocada da imagem policial. E se a gente voltar aí uns 3, 7 anos, acredito eu, você sabe tanto quanto eu, a revista Exame divulgou um estudo em que considerou a Polícia Militar da Paraíba a polícia que melhor trata o cidadão. No tocante ao trato para com o cidadão, nós ganhamos para as outras polícias. Não que as outras tratem mal, mas no quesito tratar com o público, então a gente há de convir, se a gente for fazer um parâmetro, que são épocas e recortes diferentes da nossa história paralela àquilo que você vivenciou no desempenhar da sua função policial. Você falou em criança, hoje a gente... Porque é como você disse, a coisa é muito relativa porque são realidades diferentes. Se uma determinada guarnição entra em determinadas comunidades brasileiras, né? Principalmente ocorre muito no Sudeste, a criança, ou pelo menos uma boa parte das crianças, ela talvez pelo espelho que vê nos pais ou nas pessoas que estão por ali, ela, se brincar, ela joga pedra na viatura da polícia. Porém, em outros estados, inclusive aqui na Paraíba, a gente percebe que a gente ainda não chegou nesse estágio tão sei lá, enfim. Mas a gente percebe o contrário, a gente percebe que aqui e acolá os policiais já param, já tiram foto com a criança, já brinca de bola, já tiram uma brincadeira ali. Às vezes, muitas crianças dão tchau para a viatura, eu mesmo, quando já presenciei isso, passar na viatura, a molecada dá tchau para a gente. Seria aí uma oportunidade, ou pelo menos é um sinal de que a gente poderia resgatar
aquela proximidade que o senhor falou há pouco, não? Não tenho dúvidas disso, Saulo, né? A gente precisa entender que esse deverzinho de casa, por assim dizer, ele tem que começar dentro dos lares, né? De nada adianta que nós precisamos deixar isso bem claro. E se você tem dúvidas de que o teu filho, independente da idade que ele tenha, ele acompanha a dinâmica ao redor de onde está inserido, ele não acompanha, pois eu lamento lhe informar que você está profundamente enganado. Por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte das crianças ainda são embaladas pela televisão. E a gente há de convir com respeito a todas as mídias existentes, ninguém aqui está falando de mídia A ou B, mas a gente vê um fomento do descrédito da atividade do policial, que é quase que generalizado no Brasil, né? Inclusive, tem pesquisa científica que comprova isso, que eu já pesquisei e está guardado, e eu vou levantar esse debate no momento oportuno. Pois é, então o que acontece? Ou a gente começa fazendo esse DVD, pessoas de má índole, nós teremos em todos os segmentos sociais, sejam eles de quais natureza forem. Em todos os segmentos sociais, para não citar nenhum nome aqui, mas todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Então o que acontece? As instituições policiais, elas não foram recrutadas na Scotland Yard da Inglaterra. Elas foram extraídas de uma sociedade cheia de defeitos, que ainda não entendeu bem qual é a sua função dentro desse processo chamado segurança pública. Basta nos reportarmos ao artigo 144 da Constituição, que não deixa nenhuma dúvida quando ele diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, ali não tem dizendo que é só da polícia, né? Segurança pública, você sabe tanto quanto eu, envolve uma série de questões onde a polícia é apenas um segmento. Talvez hoje, em função das inúmeras carências que a sociedade tem, eu costumo denominar as instituições policiais como os verdadeiros termômetros sociais. Porque todas as demandas de uma sociedade, seja ela em qual segmento for, vai cair nos braços das polícias, né? Então aqui não se trata de inocentar nem condenar ninguém. Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade de busca aos culpados. Então a culpa é da polícia, que deveria estar ali antes que o crime acontecesse, a culpa é do professor porque não educou devidamente, a culpa é dos pais que já não educam mais seus filhos como antigamente. Mas precisamos sair dessa celeuma, fazermos uma retrospecção e sabermos, espera aí, enquanto sociedade, o que é que eu tenho feito? Porque a criança, quando chega numa escola, por exemplo, ela já tem 5 anos de idade. Então, hoje chega mais cedo, né? Até nos berçários, bem mais novinho. Mas, em linhas gerais, são 5 anos de aprendizagem. Então, ele vai só reproduzir o que ele vivencia dentro do lar dele. Então, isso tem que começar lá. Isso tem que começar lá, dentro do lar. Não tenho dúvidas, né? Os próprios estudos recentes, eles apontam para isso, né? O de 2013 é apenas um fragmento, certamente, de tantos que já existem. É possível, sim, nós estamos no caminho certo. Felizmente, esperamos, Saulo, que isso não chegue aqui, né? A polícia, em que pesa as dificuldades e as suas limitações de N situações, mas ela tem feito a sua parte e acredito que estamos no caminho certo. O senhor passou 30 anos, já citou aí mais ou menos o período que passou na polícia e os anos de experiência. O que é que o senhor sente quando, por exemplo, escuta em algum lugar, seja nas redes sociais, seja na mídia televisiva, enfim. Quando escuta por aí alguém chegar e dizer, diante de uma determinada situação de ocorrência policial, em que a polícia mata 1, 2 ou 10 ou 29 suspeitos, como aconteceu no Rio, né? E as pessoas dizem, poxa, que polícia despreparada. O senhor, com 30 anos de polícia, o que é que o senhor sente assim, nessa hora? Saulo, eu queria citar aqui 2 obras que eu li em 1996, uma delas. O autor é Jorge César de Assis, que me vem em sala de aula há 12 anos e eu continuo citando essa mesma obra. E ele tem uma frase lá que é crucial e vai bater justamente nessa sua fala aí. Espero que eu responda e vou tentar complementar. Ele vai dizer que é muito fácil julgar a polícia no frescor dos seus ar-condicionados.
O difícil é estar lá, quando as coisas acontecem. Então, aqui, debaixo desse ar-condicionado, nesse ambiente agradabilíssimo, ou em qualquer um escritório que alguém possa imaginar, é tudo muito filosófico. O difícil é estar lá. Né? A gente não pode... Por que a gente não pode emitir nenhum juízo de valor sem que nós tenhamos conhecimento de causa? A atividade policial ela não envolve... Não é simplesmente sacar uma arma e tirar a vida de ninguém. Né? Um policial, em sua sã consciência, ele não sai de casa destinado a ceifar a vida de seu ninguém, nenhum policial do mundo. Agora, ele também não está na rua, nem para apanhar, nem para morrer. Né? E a gente precisa entender que a população ela precisa se informar um pouco mais a esse respeito. As coisas não acontecem ao bel prazer, por vontade exclusiva. Hoje eu estou de serviço da viatura, hoje eu tenho que deitar pelo menos um cabelo de 3. A coisa não é assim. Né? Agora, o desenrolar, eu já vi policiais, por exemplo, que Deus o tenha no bom lugar, o soldado marinho do 1º Batalhão lá de João Pessoa, nos idos de 90, ele morreu, foi recebido a tiros, ao tentar fazer com que um homem pagasse uma conta no bar. Então, o que pode parecer algo do nosso cotidiano, que pode ser entendido como simples, que poderia ser resolvido com a breve mediação de conflitos, ou simplesmente a presença da polícia, as coisas não são bem assim. Né? Então, e aí eu quero fazer um outro paralelo. A Scotland Yard da Inglaterra é considerada a melhor polícia do mundo. Isso. E foi essa história de ser preparado ou não ser preparado, no meu entendimento, é muito subjetivo. Por quê? Porque numa ação lá no metrô da Inglaterra, se eu estiver correto, o brasileiro chamado Jean Charles foi morto com uma mochila. Então, estamos falando da polícia mais preparada do mundo. Exato. São Paulo, não desmerecendo nenhum outro estado da federação, assim como na Paraíba, nós temos policiais extremamente preparados. Só que não é um somatório, não é equação matemática, não. As coisas têm N fatores que irão influenciar para o desfecho. Quem tem a oportunidade de assistir ocorrências em que a polícia passa horas a fios tentando convencer um sequestrador a se entregar e que a vítima saia ilesa e que não haja nenhuma baixa. Né? E quantas vezes, no momento que nós estamos conversando aqui, nesse exato momento, nesse bairro que nós estamos, onde quer que nós estejamos no país, certamente tem uma guarnição convencendo alguém a desistir do seu intento, seja criminoso, seja numa contravenção ou algo dessa natureza que a legislação entende como crime. Né? Agora, mas as coisas não se dão no campo da filosofia. Né? Eu já desci para ocorrências extremamente banais e fui recebido com um tiro de calibre 12 a poucos metros. Então, as coisas não se dão assim na atividade policial. Né? Se, porventura, os organismos de segurança, os órgãos da justiça ou de defesa do cidadão, em algum momento verificar que houve algum excesso, todos nós sabemos disso, você é um profissional de segurança pública e sabe disso, que os excessos serão punidos. Agora, não é... Né? A coisa não acontece assim no campo da filosofia, não. É uma atividade complexa. Dentro desse contexto assim, de polícia violenta, polícia opressora, enfim, na verdade o policial ele também não é uma vítima, né? já que depositam sobre os ombros da polícia, dos policiais, um problema que eles sozinhos, os policiais, não têm condições de resolver. Isso não é também transformá-los em vítima dessa situação? Durante 5 anos na faculdade, a minha formação é em serviço social. Foi uma das coisas que eu mais, vamos usar essa expressão, combati, era essa fala. Quando alguém dizia que o Estado, ou os membros do Estado eram vítimas, eles diziam que o Estado nunca foi vítima. Né? Depende da ótica que eles estão observando. Porque se você vai para uma demanda que, em tese, não é um caso de polícia, você está colocando sobre os braços dos profissionais de segurança pública algo que, em tese, não deveria ser da polícia. E eu vou te dar um exemplo bem palpável.
Nos idos de 1990, eu fui para uma comunidade na zona sul da capital. E lá era uma tentativa de homicídio. O cidadão lá se desentendeu com o outro e desferiu alguns golpes de faca. Prendemos o cara em flagrante, tudo certinho, condição da delegacia, tudo bacana. Mas onde é que eu estou querendo chegar? O que motivou essa tentativa de homicídio foi a ausência de uma fossa séptica. Então isso não é questão de polícia, isso é com a prefeitura. Exato. Se os órgãos que... A ausência dessa fossa, ela originou uma discussão entre vizinhos, é isso? Um desentendimento e os ânimos ficaram alterados, o cidadão estava de posse de uma faca e desferiu alguns golpes contra o outro. Aí a pergunta que o Anjo Gabriel faz é, se essa comunidade fosse dotada de uma fossa séptica, de rede de esgoto, você sabe tanto quanto eu, os últimos levantamentos apontam para 52% dos homicídios brasileiros que não canalizam os seus dejetos. Ou seja, parte dessas coisas, elas vão interferir diretamente nas questões de segurança pública. Foi 52% dos domicílios, né? Domicílios. Isso. Então, parte essa ausência de estrutura estatal, que é algo no cenário nacional, certamente vai cair sobre o colo da polícia, porque a incidência de ocorrências em função que aquilo que São Paulo começa a chamar de desinteligência, se a gente for para Aurélio, é uma discordância de pensamento, ou uma discussão, que o Código Penal chama de vias de fato, nós vamos verificar que os deslocamentos de policiais para resolver esse tipo de coisa seriam bem menor. Aí vamos fazer um paralelo? No primeiro trimestre do ano passado, se eu estiver correto, a Polícia Militar daqui de Campina Grande atendeu 1.800 e poucas ocorrências que tinham como natureza a perturbação do sossego alheio. O famoso som alto. O famoso som alto. Então imagine vocês, se você fizer uma conta rápida, eu não fiz ainda, mas deve ser grande, você pegar 1.800 e alguma coisa e dividir por 3 meses, você vai ter uma ideia exata de quantos deslocamentos a polícia fez. A gente vai voltar às histórias iniciais da educação. Isso é uma questão única e exclusiva de educação. E nós já tivemos mortes, e nós já perdemos um policial na capital. Inclusive morte de policiais. Né? Morte de policiais. Se eu estiver correto, foram 2 policiais. Há quem diga que são uma das piores, surpreendentemente, isso é uma das piores tipos de ocorrência policial, que é o famoso som alto, porque geralmente as pessoas estão embriagadas, né? E elas alcoolizadas, elas geralmente não tem muito, perde o controle da coisa e termina agredindo a polícia não vai, obviamente, como o senhor disse, nem apanhar e nem morrer no meio da rua. Exatamente. Mas acontece, como o senhor estava dizendo, com João Pessoa, né? Que o policial morreu. Se eu não me engano, me parece que aqui em Queimadas, região de Queimadas, também já teve houve uma situação houve um também, com um policial. Né? E, vez por outra, nós assistimos aí, os canais estão abertos e todo mundo sabe disso. Quer dizer, Saulo, se a gente for buscar a questão central aí, existe uma coisa chamada, no primeiro momento, é educação, cara, é educação. Certamente você não faz isso na sua casa, eu não faço na minha. No primeiro sinal de som alto, eu já acho que está incomodando o vizinho. Então, nós estamos vivenciando, isso não é de hoje, como nos sugere o pai da sociologia, a tradicional anomia social, ou seja, a sociedade perdeu os seus limites. Né? E daí, quanto mais a sociedade ausências de limites, mais mecanismos de controle. Se você dá um passeio na cidade, você vai encontrar o semáforo, a lombada, você vai encontrar a câmera e às vezes tem um agente de trânsito. E o cara vai passar no carro dele, ele vai cruzar esse semáforo como se nada estivesse ali. Isso é uma questão de cunho educacional, porque aqui em outros países um pouco mais desenvolvidos que o nosso, sobre vários aspectos, a pessoa não ousa ultrapassar um semáforo a partir da meia-noite. Aí alguém poderia dizer, não, mas porque lá a estrutura é outra, a economia é outra, concordo, mas é porque aqui as coisas são, assim, são incomparáveis com outras regiões e tal, né? Eu sempre gosto de perguntar, sargento, aos colegas que vêm aqui,
qual foi aquela... Eu acho que é uma pergunta até difícil para o senhor selecionar. Diante de 30 anos, de 29 anos de polícia militar, qual foi aquela ocorrência que mais marcou aí na sua trajetória policial? Saulo, em 1993, era 1h10 da manhã. De um sábado. O homem é um Google. Do sábado para o domingo. Eu estava na viatura de prefixo 0238. Era lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar na capital. Qual ano mesmo? 1993. 93. Era. Entre 93 e 96, né? Eu acho que foi 93 mesmo. Mas o que é que acontece? A nossa viatura, na época eu integrava o PP-Choque, que era o Pelotão de Policiamento de Choque. Nós éramos 2 guarnições de diferentes áreas da cidade e a nossa missão era apoiar as guarnições de rádio patrulha. Nós não atendíamos ocorrência, salvo se as coisas estivessem desandadas. Mas, em sua maioria, nós éramos viaturas de apoio operacional. Então, a gente já tinha rondado tudo, foi para o QRX, para o nosso descanso. E quando deu 1h15, nós fomos acionados à época, o Copom, que hoje é o CIOP. E era uma suposta troca de tiros. Quando nós chegamos lá na comunidade, eu entrei, nós desembarcamos, já tinha um... Por que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por que essa ocorrência ela foi emblemática para mim? Porque foi a partir daquela data que eu mudei o meu saber, o meu fazer policial. Eu pude fazer ali naquele cenário uma leitura que eu nunca havia feito em 3 anos de viatura, e a partir daquela data eu passei a mudar as minhas ações, a minha vivência. E naquela data você já tinha quantos anos de polícia? 3 anos só. 3 anos. 3 anos, né? Cabo recém-saído, vibrando, né? E aí o que é que aconteceu? Quando eu cheguei lá, 2 crianças haviam sido socorridas. No entreveiro lá, no desentendimento, 2 crianças foram alvejadas. E quando eu entrei nessa residência, havia lá dois corpos sentados num sofá, como se estivesse assistindo televisão. Na verdade, elas haviam sido assassinadas. E quando eu entrei pela cozinha, papá, que saí começou a chover, saiu no quintal, que é uma área muito acidentada, né? Comunidade carente, e tinha um outro corpo lá. Mas onde é que eu quero chegar? Que eu fiquei imaginando, na televisão, estava passando um filme que era muito assistido na época, e eu fiquei imaginando que há minutos atrás, antes de nós chegarmos, aqueles corpos eles tiveram vida. As pessoas que ali estavam, era como se nada tivesse acontecido, ou seja, fazia parte do cotidiano deles. Para variar, ela era desprovida de toda e qualquer infraestrutura. Então eu comecei a fazer a dialogar comigo mesmo, vamos dizer assim, diante de tantas ocorrências que eu já havia atendido, um pouco do exercício da empatia, né? E se ali estivessem meus familiares? É claro que ali existia toda uma história que, em tese, né, a gente não pode dizer isso, mas talvez justificasse, que não há justificativa para isso, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que ali foi um divisor de águas para a minha atividade profissional, porque eu comecei a fazer um paralelo. Quem eram as pessoas que eu conduzia à delegacia, o que era que acontecia com essas pessoas, dependendo das regiões que elas moravam, né? Outras pessoas que eram um pouco abastadas economicamente, o desfecho era outro, totalmente diferente. Quem eram, vamos usar essa expressão, as pessoas que nós conduzíamos com mais frequência. Então eu comecei a compreender um pouco o quanto era difícil a nossa atividade e o quanto isso iria exigir da gente, dentre outras coisas, o exercício da empatia, né? Nem por isso você deixa de ser polícia, nem por isso você passa a ser desumano, nem por isso você passa a ser um carrasco, nem por isso você vai passar... Nada disso justifica a ter atitudes que vão de encontro àqueles que se espera do profissional de segurança pública. Mas é preciso, eu sempre digo, Saulo,
você sabe que eu gosto muito de ler, é preciso que nós tenhamos nas nossas estantes as legislações pelas quais nós somos regidos, que nós passemos a conhecer um pouco mais da mente humana, né? Muitas das ocorrências que eu atendi nesses 16 anos foi fruto desse pouco de conhecimento acerca do ser humano, exercício da empatia no sentido amplo da palavra. Eu não estou falando aqui de você, para uma ocorrência considerada grave, o cara está lá atirando com um facão, seja lá o que for, e você vai dissolver de maneira com um buquê de flores. Nada disso. Né? Que nós façamos o uso do instrumento adequado a cada uma da situação. Se para alguns isso pode ser entendido como uso legal da força, né? Que a legislação assim chama, mas essa maneira moderada, essa reflexão, ela tem que começar da hora que se acorda até o retorno da sua casa. Que nós façamos essa ponderação cotidianamente. Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? Eu trabalhei com os mesmos policiais, tive o privilégio durante quase 8 anos. Mas essa reflexão, ela era cotidiana no nosso serviço. Vamos ver aqui, onde foi que a gente acertou, foi que errou, o que é possível melhorar, vamos cuidar mais um com o outro e tal e tal. Tem que haver esse diálogo constante entre os integrantes, seja lá de qual modalidade de policiamento for. Então, assim, resumindo, Sérgio, mais ou menos o que o senhor disse aí, e tentar assim, trazer de forma bem mais prática, seria até mais um peso, vamos dizer, no consciente policial, a situação, por exemplo, dele estar numa determinada comunidade, obviamente armado, de serviço, fardado e tudo, e ele sabe a realidade daquela comunidade, e aí ele verifica, por exemplo, um jovem, uma criança de 15, 16 anos, mas que infelizmente já se perdeu, se debandou para o mundo do crime, e o jovem armado, ou seja, um risco para o policial, em que pese ele saiba, ele tem a consciência social daquela situação, mas que em determinadas situações ele tem que apertar o gatilho, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência, toda a consciência social que envolve aquela situação. Isso me parece ser mais difícil do que, por exemplo, um policial que não pensa muito nessas coisas, né? Que não tem tanto essa empatia. Porém, se você exagera nessa empatia, isso foi isso que o senhor falou de forma muito bem, por sinal, se você exagera nessa empatia, ou seja, se você se deixa levar demais, você pode levar um tiro e morrer daquele jovem que, por N fatores, ingressou no mundo do crime, e ele também não vai estar nem aí, não vai pensar 2 vezes em atirar em você. Então, isso seria mais um peso, né, na profissão policial, não é isso? O conhecimento técnico profissional, ele é imprescindível, indispensável, né? Nós temos que usar a técnica certa, temos que manusear bem as armas que nós conduzimos, né? Nós temos que ter técnica de abordagem, conhecimento técnico profissional, tudo que envolve conhecimento técnico profissional. Mas, no século XXI, acredito eu, que, não vou dizer muito mais importante, mas importante tanto quanto é você fazer essa leitura, né, nos diferentes atendimentos que você fizer. Isso não quer dizer que você vai baixar a sua guarda, né? Isso não quer dizer que você vai confundir as coisas ao fazer um atendimento, não. Os cuidados, eles devem ser adotados, o conhecimento técnico, ele existe para ser colocado em prática, mas o exercício da empatia, eu já conduzi traficantes à delegacia, e ao chegar lá, na presença de todos que lá estavam, ele me agradecer por ter sido tratado como gente. Quer dizer, você esperaria isso de qualquer pessoa, menos de um cara que sabe por que está dentro da comunidade, né? Então, por diversas vezes, isso não é desonra para policial, a gente precisa tirar isso das nossas mentes, né? Não confunda o tratar o outro bem com baixar a sua guarda. Todas as minhas abordagens, quem trabalhou comigo sabe disso, elas, ao tempo em que foram educadas, elas foram enérgicas, em nenhum momento a gente baixou a nossa guarda, até a gente ter ideia de quem era aquele cidadão que estava diante de nós, né? Agora, não dá para confundir as coisas. Exercer a empatia é uma coisa, e descuidar das medidas de segurança que a profissão requer é outra coisa totalmente diferente, que aí a gente tem que buscar
vamos usar essa expressão, um meio termo, né? Que a gente possa, ao tempo que trate bem, mas que a gente não baixe a nossa guarda, que é fundamental, porque ali dependemos um do outro e só Deus sabe o que poderá acontecer. Perfeitamente. Nós temos, o senhor sabe, sargento, que milhares de pessoas aí todos os anos, todos nos estados aí pelo Brasil, se inscrevem nos concursos públicos, né? Então, tem milhões, na verdade, nós temos milhões de pessoas que querem ser policial no Brasil, em que pese todas as dificuldades que existem. Qual é o conselho que o senhor daria a essas pessoas? Ou seja, o cara que está ali, ele quer ser policial, está estudando, ou então já passou e está apenas aguardando começar um curso de formação, ou então está apenas aguardando ser nomeado, enfim. O cara ainda não é polícia. Qual é o conselho que o senhor daria a essa pessoa? Saulo, se a gente for fazer um passeio na literatura, isso não precisa ler muito para entender isso que eu vou dizer agora. Eu acho que o primeiro passo é você saber exatamente o que você quer. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria fazer parte dos quadros da polícia. E nunca tive dúvidas, mais ainda, ao sentar no banco de viatura. Então, o período que eu passei em banco de viatura foi por opção. Eu sempre digo isso, né? Então, acho que um aspecto aí importantíssimo, né? Senão você vai ser um dentre tantos profissionais de N profissões que estão lá por inúmeras razões, menos por se identificar com ela. E com a atividade policial, eu vejo isso como um agravante, porque você vai estar lidando com vidas, você vai estar lidando com a atividade que é extremamente complexa, que tem uma série de dificuldades, sejam elas de quais naturezas vocês imaginarem. Essa gente, então, se eu estar dizendo que a gente não deve ingressar, em hipótese nenhuma. Sabe primeiro se é isso que você quer, né? E uma vez tendo essa certeza, corra atrás do seu sonho, né? Qualquer atividade, para mim, por incrível que pareça, a atividade policial, o que para alguns, né, com todo respeito, diz que toda ausência é atrevida, mas diz que para alguns é um sacrifício, é um sacerdócio. Não. Toda atividade que eu desempenhei dentro da polícia, antes de qualquer coisa, era feita com muita satisfação, com muito prazer, porque eu sabia exatamente qual era o meu papel, o que eu queria e onde gostaria de estar, né? Então, um passo importante é você saber se é isso mesmo que você quer. E se é isso que você quer, corra atrás e seja o melhor que você possa ser, né? Uma vez ingressando na instituição. E eu vou aproveitar esse embalo aqui para complementar aqui a fala do sargento Brandão. Ele acabou de dizer que você precisa saber se é isso que você quer. Para você saber se é isso que você quer, você tem que conhecer, né? Conhecer a polícia, como é que ela funciona. E para você conhecer a polícia, é por isso que existe o cotidiano policial, para quem quer ser polícia, justamente para tentar mostrar aí todos os meandros, todos os detalhes do dia a dia policial, né? Conteúdo aí de graça para você. Por isso mesmo, curta, compartilhe aí o material, compartilhe aí com seus amigos. Nós existimos para isso, para mostrar a você o que é a polícia, como é que ela funciona. Meu amigo Sargento Brandão, se a gente for conversar, bote hora, né? Então, assim, a gente agradece demais sua participação, a primeira neste novo projeto, como você mesmo já disse, lá no Paraíba EQAP, a gente já conversou algumas vezes, essa é a primeira participação aqui, e depois a gente trata outras pautas mais específicas, por exemplo, policiamento escolar, que eu sei que o senhor é um ninja nessa modalidade, mas a gente deixa para outra oportunidade, não é isso? Tá bom, Saulo, eu que agradeço a oportunidade. Agradecer ao nosso querido Moisés, que está aqui na técnica. Grande Moisés. Agradecer pelo convite. É sempre uma satisfação enorme poder, de qualquer forma, estar contribuindo, né? Esse canal ele foi muito feliz, porque tendo você à frente, Saulo, primeiro porque você é um profissional de segurança pública, diga-se de passagem, no que há de melhor na nossa segurança pública. E na minha época a gente não teve essa oportunidade, né? A gente ia meio que, rapaz, vai para a polícia e tal. Uhum. E não é bem assim. Hoje você tem um canal exclusivo em que vai te dar todas as dicas
e ajudar você a decidir se é isso mesmo que você quer para a sua vida. E se é isso que você quer para a sua vida, seja muito bem-vindo. Mas eu não poderia sair daqui sem deixar a fala que acredito que caia muito bem, e eu sempre digo isso em sala de aula aos meus alunos. Existe um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, acho que muitos já o conhecem, e ele diz assim: leva o tempo que custar para descobrires o que queres da vida, mas quando descobrires, não recue mediante nenhum pretexto, porque o mundo fará de tudo para te dissuadir. E o que é que ele está querendo dizer com isso? Se esse é o seu sonho, ingressar na polícia, não dê atenção às falas paralelas. Siga o seu sonho e certamente você vai ser um dos melhores profissionais de segurança pública. Palavras de um homem aí com 30 anos de vida militar, 29 anos de polícia militar. Então, assimile bastante aí, deguste aí essa sabedoria, e nós agradecemos mais uma vez aí a audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, dá um joinha aí, compartilha e se inscreve. Vai tá aí, Moisés, me ajuda, Moisés. Se inscreve no canal, porque a gente vai aí no mínimo um vídeo por semana para começar. Quem sabe aí a gente dá uma avançada no projeto e posta aí 2, 3 vídeos por semana, mas aí é para médio e longo prazo. Então, valeu, até o próximo vídeo.